Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, um lugar onde falamos sobre carreira, negócios e empreendedorismo com profissionais de destaque nas suas áreas de atuação que estão dispostos e disponíveis para compartilhar um pouco da sua vivência, da sua história, das suas credenciais, trazer insights positivos e também histórias que eventualmente foram não tão boas para a história deles, mas que estarão aqui compartilhadas para que nós caminhemos em direção contrária e também aquilo que deu certo, caminhemos na mesma direção. O objetivo no final do dia, como eu sempre digo, é a gente obter também sucesso nas nossas áreas de atuação. E o sucesso nem sempre é você alcançar a posição de maior destaque lá, ser o número 1 na sua companhia. É simplesmente você aprender o que é necessário para fazer bem aquilo que você está predisposto a fazer. Fazer bem, fazer com qualidade, fazer com amor, paixão, brilho nos olhos. Isso que é importante. Antes da gente começar, de eu falar do nosso convidado especial, quero agradecer a PPIC, que é o nosso patrocinador oficial, uma das mais importantes firmas de auditoria, consultoria, outsourcing do país. Se você quer conhecer um pouco mais das soluções disponibilizadas por essa importante empresa, acesse www.ppc.com.br e lá você terá acesso a todas as soluções para o seu negócio. Sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao Sérgio Sabino. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de abrir mão aí de um tempinho da sua agenda para conversar com a gente, compartilhar um pouco da tua história. Léo, obrigado pelo convite. Uma oportunidade única, né, de compartilhar coisas nessa vida tão corrida. Vai ser até uma chance de fazer uma reflexão sobre a própria carreira. Obrigado por você que proporciona isso para tanta gente. Um prazer estar aqui com vocês. Que isso, prazer é meu. Quero agradecer também ao Mauro Machado, que gentilmente nos conectou, né? Embora nós estejamos próximos pelas coincidências dos negócios, que tem uma relação muito boa e próxima, mas foi o Mauro Machado que nos conectou, e um abraço aí ao Maurão, gente boa demais. Agradeço por essa amizade também. A vida vai. Obrigado, Mauro, um abraço também. A vida profissional vai nos levando por vários caminhos, né? O tempo de carreira aumentando. Outro dia mesmo fui para a rua para uma reunião, encontrei várias pessoas de relacionamentos profissionais anteriores. Então isso é sempre muito importante. Importante é você construir uma reputação que te permita receber convites como esse. Então, um prazer. Exatamente. Essa palavra que você falou é uma palavra muito importante e difícil a gente comentar aqui, mas é fundamental, especialmente para o negócio que a gente atua, que é Professional Services, né? A reputação. Porque a gente vende a imagem, vende aquilo que nós falamos e entregamos num papel. Exato. Então, ter uma boa reputação é fundamental para ter sucesso nas áreas que a gente atua, né? Isso. Vender serviço é você vender comportamentos. Você vende sentimentos, sensações. Você tem que vender confiança, você precisa vender credibilidade, agilidade, formas de se portar mediante um problema, capacidade de resolução de problemas, claro, tudo associado à capacidade técnica da entrega daquele serviço que você se dispõe a fazer. Então, a reputação é fundamental nos nossos negócios. Ela é critério número 1 para você ser determinado, escolhido em determinado processo de seleção, de empresas, RFPs e tudo isso que a gente vai falar mais para frente. Bacana. Show de bola. Sérgio, hoje você lidera a parte de desenvolvimento de negócios, marketing, inteligência comercial de um grande escritório jurídico, um dos mais importantes do país. Mas tem o Sérgio, criança, adolescente, que teve que dar o primeiro passo em direção àquilo que você gostaria de fazer para a vida, né? Você pode começar falando sobre esse primeiro degrau, porque a gente gosta de falar da parte de sucesso, né? Que são os dias de hoje, aquilo que a gente lidera, faz e cuida, mas sempre tem um sonhador lá no início da vida, né? Na primeira etapa ali da juventude, que sonha em algo. Se você puder compartilhar como foi essa fase, o que você estudou, quem te inspirou, acho que vai ser legal para a gente ir construindo essa trajetória até os dias atuais. Claro, vai ser um prazer. Já tem um certo tempo, né? Mas que não vamos fazer conta por aqui, mas assim, eu tenho a satisfação de ser de uma família muito, muito boa, muito estável. Nunca tivemos grandes luxos, uma família de classe média. Eu sou o filho mais novo de 4 irmãos, sendo que as 3 mais velhas são todas irmãs, mulheres, e eu sou o temporão da casa.
Então, desde pequeno, eu sempre fui cercado de muita patrulha, muita vigília, mas no bom sentido, muito cuidado, né? Uhum. Tanto da mãe quanto das irmãs. Meu pai trabalhava sempre 12 horas por dia, ele era um comerciário de shopping center, ou seja, e ele trabalhava as 12 horas justamente para conseguir ficar com a parte do comissionamento do subgerente, porque a família era grande. E quando eu fiz 4 anos de idade, comecei a ir para a escola, a minha irmã mais velha já fez 18. É uma diferença de Então ele idade forte. começou. Então eu nasci e cresci num ambiente que eu convivi muito com adultos praticamente. A minha irmã mais nova, ela é quase 8 anos mais velha do que eu. Então já estava na fase de escola, de estudo. Então a criança vai crescendo num ambiente que tudo é responsabilidade. Eu Uhum. nunca compartilhei. Eu fui quase um filho único numa família grande, o que é curioso. Então eu sempre tive um perfil muito de responsabilidade, de antecipar etapas de responsabilidade. Eu estudava bastante, eu fazia as minhas lições, eu tinha pouco. Ninguém precisava cobrar. Hoje eu brinco muito com os meus filhos, eu preciso ficar no pé o dia inteiro, porque senão as coisas não andam, né? E eu Uhum. me lembro da minha fase de criança que eu sempre fui muito responsável. Eu sempre fui tão responsável, então eu tinha os meus amigos fora de casa, mas a minha vida em casa era mais solitária. E eu acabei gostando muito de música, eu sempre fui muito antenado com música, com rádio. Depois eu falo desse lado B, eu fui locutor por alguns anos aí de uma rádio web, a gente fala disso nos hobbies, mas isso desde criança era uma coisa que eu acabava gostando demais. Então eu sempre tive muito do lado musical, o meu sonho era sempre me aproximar de alguma forma dessa coisa lúdica da música. Eu sou um pouco mais roqueiro ali, a parte um pouco mais do rock and roll me ajudou demais no idioma, então eu não tinha tantas condições assim de ter uma escola de inglês particular, família muito grande, enfim, fui estudando em escolas particulares por muita sorte, mas escolas mais simples e fui crescendo muito por força do próprio estudo, né? E eu gostava muito de ouvir música e lia aquelas letras. Eu sou da época de comprar discos, ainda compro, né? Acho que eu sou um dos únicos no mundo que ainda compra discos. Fico olhando aquelas letras e eu lia tudo, anotava, eu era curioso. Então, curiosidade, quando a gente for fazer aqui um resumo do que é interessante para a carreira de todo mundo, curiosidade acho que é fundamental. Quando você encontra uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem muita afinidade, você percebe, puxa, é isso que eu quero fazer, ou é isso que eu quero conviver, ou passar mais tempo próximo, você tem que ser curioso, porque o próximo passo é sempre o mais interessante à medida que você cresce, né? Uhum. Então, aconteceu muito disso. Quando eu cheguei próximo dessa idade aí de vestibular e de fazer as escolhas, eu tinha muitas dúvidas, porque eu gostava de muitas coisas e, ao mesmo tempo, quem gosta de muita coisa não gosta de nada, né? Então, na verdade, não era nada saltava aos olhos. E eu tive, por sorte, a minha mãe também, quando eu nasci, acabou indo para o mercado de trabalho, né? Era uma época mais tradicional, minha mãe se dedicou muito às minhas irmãs. Quando eu nasci, a casa ficou pequena, precisou aumentar, o meu pai falou, não, o dinheiro não vai dar, você precisa ir trabalhar. Ela foi trabalhar com a minha tia, que tinha um salão de cabeleireiro, ela foi ajudar minha tia no que fosse necessário. Minha mãe sempre foi muito inteligente, muito voltada para os temas de relacionamento com as pessoas, o que é fundamental, e era muito boa de conta. A minha tia era boa de fazer cabelo. Ela era a fera do negócio. Então eu brinco que eu tô meio nessa vida hoje, porque eu sou um administrativo de um lugar que as estrelas são os sócios mas eu não sou advogado. Então eu sou a fortaleza ali no back-office. E ela era isso para minha tia. Para encurtar essa história, ela falei, mãe, me dá uma ajuda. Por que eu trouxe esse tema da minha mãe agora? Porque ela conseguiu. Como o salão tinha clientes de bom nível social e de poder aquisitivo, a diretora de um grande colégio de São Paulo, mas não tem problema de falar, do Colégio Rio Branco, muito tradicional, que eu jamais teria condição de estudar, ela disse, puxa, o meu filho está com essa dificuldade, o que você recomenda que ele leia, o que ele procura? Falou, não, vou fazer melhor. Dá aqui, ó, tá aqui o endereço, pede para ele me procurar, ele vai fazer um teste vocacional. Eu fiz um teste vocacional lá, sem custo nenhum, foi uma experiência super interessante, eu estava com 16 para 17 anos, e aí chega um resultado, né? Eu até achei outro dia, batido a máquina ainda naquela história, dizendo, olha, e deu tudo de humanas, de economia, diplomacia, direito, comunicação, publicidade, aquela história toda. Eu falei, olha, piorou o quadro, né? Porque eu não sei e agora, o que eu vou fazer? Continuo, eu já sabia. E por que eu sabia que eu era um cara de humanas? Porque eu pulei uma etapa importante para a nossa conversa aqui. O meu ensino médio foi na escola técnica. Então eu sempre fui muito estudioso e eu passei na Escola Técnica Federal de São Paulo, que era na época o vestibulinho mais difícil da cidade. E eu escolhi mecânica. Porque, na minha inocência, além de gostar de música, todo menino gosta de carro na tenridade, né? Então eu Sim. desenhava carro, fazia toda aquela história. E fui descobrir que dos 4 anos, porque o ensino médio do técnico são 4 anos,
2 meses você tem de automobilística. E mesmo assim é para estudar motor. E acabou. Não tem nada de projeto, não tem nada de Só design. uma pincelada, Uma né? pincelada rapidíssima, você diferencia um motor de 2 tempos de 4 tempos e acabou. E eu falei, putz, que frustração. Mas, ao mesmo tempo, foi um ensino fortíssimo do ponto de vista de matemática, física e os temas de resistência de materiais. Envolvia muita química. Então, eu me sentia bem preparado nessas cadeiras, mas nas de humanas, que eu gostava demais, não é a proposta de um ensino médio. Então, eu acabei fazendo um pouco de cursinho depois desse teste vocacional. E falei, eu vou para as humanas. Falei, engenharia eu já sei que não é, porque o negócio era duro e eu falei, eu não vou me realizar na engenharia. Então, eu vou queimar essa etapa. E aí eu fiz vestibular para 3 cursos diferentes. Eu falei, Deus vai me ajudar. Então eu fiz Direito na São Francisco, prestei vestibular, prestei Publicidade, Comunicação e Marketing no Mackenzie, na SPM, e prestei Jornalismo na Casper Libero e na FIAM. Acabei passando em todas, menos na USP, por 2 pontos. O Direito foi descartado por um gap do vestibular. Ainda bem. Acabei voltando por vias indiretas. E aí passei em todas as demais. E aí foi uma análise que balanceou o que de fato eu acho que eu poderia ser melhor versus o que a minha família poderia arcar e o que eu poderia arcar, porque eu, logo que entrei na faculdade, 6 meses depois, comecei a correr atrás de estágio. Decidi pelo Mackenzie, então eu acabei passando no Mackenzie em Publicidade, Propaganda e Marketing. Foi a segunda turma do Mackenzie. O Mackenzie não tinha, era um curso recente naquela época, né, em 1998. E foi muito interessante, divertidíssimo. Ajudamos a construir. A gente era um grupo de 100 sala. A gente falava um movimento de 100 sala, porque não tinha um prédio daquele curso. Era um curso novo. A gente pegava um pedaço da arquitetura, um pedaço do desenho industrial e ia fazendo aulas onde tinha disponibilidade. Então, os alunos criaram o curso junto com os professores. Praticamente, assim, foi meio que desbravando esse negócio. Foi uma experiência mágica. Eu gosto muito, sou alumni de lá, do programa, visito a instituição de vez em quando, estou sempre próximo deles. Enfim, e lá conheci também minha esposa, mas é um outro Poxa, ponto. Conheci que sorte, lá, né? Conheci lá. Sorte para mim, né? Assim, para ela eu já não sei. Um beijo, Tainá. E a gente se conheceu lá, na mesma turma. E a gente, desde sempre, quando a gente percebeu que a coisa ia para frente, a gente tomou um cuidado e a gente sempre foi muito profissional para isso. Os dois têm a mesma cabeça. A gente procurava, nos primeiros anos, não fazer os trabalhos nos mesmos grupos. A gente procurou, de fato, construir grupos específicos, tanto que hoje a gente tem alguns amigos que são mais próximos dela e outros mais próximos de mim, sendo da mesma turma. Para evitar aquele excesso de convívio desnecessário. A gente era mais desse tipo. É que depois a conveniência no último ano, então a gente já estava quase saindo, enfim, tudo facilita, né? Leva em casa, busca em casa, então aí a conveniência mudou. Mas acabei me formando, então, no início dos anos 2000. E nesse mesmo momento, agora eu vou ter que começar aquelas conexões que a gente conversou aqui em off com relação à vida profissional. Como eu sabia, até por histórico familiar e pelo tamanho que um pai como o que eu tenho até hoje, graças a Deus, vivo e bem. Minha mãe, 4 irmãos, custos de faculdade. Então, quando eu fui para a faculdade, tudo bem que os outros já estavam formados, mas assim, meus pais já aposentados, praticamente aposentados. Uma queda de renda, um aumento de custo. Então eu sabia que desde o início eu tinha que procurar ajudar de alguma maneira. Então, quando eu passei no vestibular nessas 4 universidades, eu também passei no concurso, que eu falei para você, do Banco do Brasil. Fui aprovado num concurso regular, é um concurso de ensino médio, então que tinha uma faixa salarial um pouquinho inferior àquela de nível universitário, e fui aprovado. E eu fiquei na dúvida, eu falei, bom, os estudantes ali recém-admitidos na universidade, eles não conseguem estágio com tanta facilidade. Normalmente o primeiro ano ele é mais difícil. Você consegue estágios muito distantes da sua atuação, do seu objeto de estudo, porque as empresas aproveitam isso. E eu fiquei preocupado, falei, puxa, espero, não espero, vou esperar o concurso me chamar ou não. Isso em janeiro de 98. Falei, bom, vou esperar. Janeiro, fevereiro, março, falei, concurso pode ser que não aconteça nunca. E eu falei, minha mãe pagando, meu pai pagando ali a faculdade. Eu sei que já era mas arcando com o desafio. As universidades tinham alguns subsídios que eu acho que hoje a lei mudou, até por sorte, acho que eu consegui pegar médias de custos mais acessíveis para aquele momento.
Então eu tomei a decisão de correr atrás de estágio, vou antecipar, vamos buscar. Só que eu sabia que seria um estágio completamente alheio ali ao que é a parada técnica ali, comunicação, marketing. Aí você tinha que ser muito criterioso, porque assim, grandes agências ainda daquela época, que é a época de ouro da publicidade, convidavam os estagiários muito jovens para começo, mas eram estágios não remunerados. Era só para ter o pezinho lá dentro. Não, é a grife. Você vai trabalhar aqui, uma agência de grife e tal. Não vai, esse nome eu não vou citar, eu fui em uma agência grande. Hoje já produtos de muitas fusões, então ela nem existe mais, mas era bem grande à época. Olha, você não vai ter nada. Você vem, a gente dá aqui um auxílio de custo para uma refeição no dia que você vem aqui e é o prestígio e você vai aprender. Falei, bom, se eu tivesse um respaldo financeiro suficiente para tal, muito bem, acho que valeria esse risco. Mas eu sabia que meu mundo não era a agência. Eu era um cara do marketing cliente, não da publicidade propriamente dita. Então, recusei com muita educação, ficamos amigos. E eu arrumei um estágio numa concessionária de veículos, para vender carro. Legal. Diferente, você Não, gostava de carro, né? Vamos para briga, não, e vamos para briga. Era remuneração fixa, mais variável, até uma boa remuneração fixa na época. Era um grupo de concessionárias da Fiat. E eu trabalhei quase na metade do ano ali, desse primeiro ano, comecei ali numa uma batalha. E eram vendas por telefone, para não chamar de telemarketing, porque era um pouco diferente, porque tocava também, eu também podia atender. Legal. Mas eu não era aquele vendedor de salão que eles chamavam, né? O vendedor do showroom. Eu fazia parceria com os vendedores de showroom, então eu ganhava algumas listas e você vai ganhando muito traquejo, vai melhorando muito na sua capacidade de improviso, porque você tem nomes, números e qual era o target ali, o mailing da época. Pessoas que estavam com seu financiamento ali na penúltima parcela, ali no terceiro ano, que normalmente eram 36 meses, ali o padrão, para você começar, olha, vem para cá, vamos fazer uma avaliação, vamos começar. Já que você encaixou no seu orçamento ali uma parcelinha, vamos prolongar esse negócio para você ficar eternamente com um carro nosso aqui. É isso aí. E então era um trabalho intenso, de cada ligação, cada conversa era uma abordagem diferente. Então o mundo comercial entrou na minha vida logo ali. Eu peguei de tudo nesse tipo de ligação. Peguei ligações que a pessoa tinha falecido uma semana antes. E era real, não era aquela que a gente finge hoje. A esposa atendeu, falou, não, eu sei, eu já tô até preocupada se eu vou pagar, não vou pagar. Tinha gente que tinha aquele nome que você não sabia se era homem ou mulher, chamava por a fulana e era o fulana, assim, nomes assim curiosos. Você tem que ter jogo de cintura com muita agilidade. E era um mercado muito competitivo. Até hoje é. Mas na época tinha aqueles painéis e você colocava lá, vendi hoje tocava o sininho e bota lá aquela bolinha, ficava aquela tensão, quem ia ganhar a comissão do mês, o variável, é só molecada, porque eles perceberam que estagiários de primeiro ano não tinham espaço nas suas funções teóricas de futuro, gente querendo fazer uma graninha, gente querendo mostrar serviço, cara, a galera era competitiva. E eu fiquei 6 meses lá, porque aí depois, antecipando, eu fui chamado pelo banco ali no final desse ano. E aí ganhei um dos meses ali, o vendedor do mês, aquele papo todo. Era sempre parceiro, ganhei um pouquinho a mais, você sente o máximo e tudo. Começando a carreira, o primeiro emprego, nossa, cheguei em casa feliz da vida. Então foi uma primeira experiência interessante. Fui pro banco, fiquei 2 anos no banco, eu vou tentar encurtar essa parte, porque eu tô... Você mandou como falar da carreira, cara. A carreira tem tempo aqui. Foram 2 anos muito interessantes, eu fui primeiro para uma agência padrão, então eu tava ali, começando o meu segundo ano de faculdade. Agência, abrir conta, fechar conta, cheque especial, tudo. Tradicional mesmo. Daquele ano, 1999, isso já tem um tempo. Lá no Senesp, ainda existe, no Centro Empresarial. Trabalhei por 1 ano lá, fiz muitos amigos. Também você cria muita agilidade, porque cada pessoa que para na sua frente é um problema novo. Sim. E você tem que resolver com agilidade. Ninguém gosta de ficar na fila do banco. E são 200 problemas por dia. E né? todos diferentes, e alguns complexos. Aí você tem que saber a quem envolver, a quem recorrer. Você tem que, às vezes, acalmar a pessoa. Você tinha, às vezes, que ajudar as pessoas e você não podia. Né? Senha, não me dá senha nenhuma. Você tem que digitar e você tem que atender, às vezes, aqueles aposentados com mais dificuldade, aquelas pessoas muito humildes, né? Porque um banco público tem todo tipo de público. Sim. Né? Você atende de todo mundo. Então, você tem que aprender a lidar com a mesma alegria, com a mesma dedicação, com os mesmos tipo de suporte a qualquer um. Né? Isso eu sempre tive muito na cabeça. Trabalhei 1 ano por lá, foi uma experiência muito boa. No segundo ano, eu consegui uma recolocação na agência de câmbio, uma agência de negócios internacionais. Eu era meio curioso e eu falei, puxa, o meu sonho era para o marketing, mas o marketing de um banco público
é muito difícil de você sair de uma agência lá escondida no lugar e ir para... E era em Brasília, tudo era em Brasília. Uhum. Né? Marketing, comunicação, assessoria de imprensa, tudo que eu estava estudando ficava em Brasília. Cheguei a ligar para lá várias vezes, como é que faz? Tem que ir, não pode? Olha, é difícil, eu vou te indicar uma pessoa tal. E nessas indicações chegou uma diretora dessa agência de câmbio. Então eu fui lidar com um contrato de ACC, adiantamento de comércio, CE, da época do formulário contínuo ainda. Tinha uma sala desse tamanho só para guardar a impressora, que era um barulhão, parecia um trator imprimindo a serra elétrica. Então tinha que isolar aquilo. Foi uma fase muito interessante. E um fato curioso, e aí eu comecei a ficar nervoso, porque eu estava já no 3º ano da faculdade. E nada de estagiar na área. E curioso, né? Eu estava curioso, sempre curioso, a história da curiosidade. Eu comecei a falar, quer saber, eu vou pegar aqui alguns amigos da agência, os mais antigos, o gerente, aquela galera que está lá há muitos anos, que eu sei que estão em uma boa condição, porque quando eu passei no concurso, meu pai achou que eu tinha ganhado na loteria. Ele falou, não, o Banco do Brasil, pô, maravilha, vai ganhar bem, estabilidade, aquela visão romântica do que era o passado do banco. Que era muito bom mesmo, e as coisas foram mudando, porque as políticas vão mudando, não tem nada de errado. E aí eu falei, pai, eu tô pensando em deixar, porque não é o que eu estudei, tá muito distante do que eu acho que eu posso me tornar, é uma outra carreira, uma outra linha de trabalho, eu não vou me realizar, assim, pelo que o banco oferece muitas coisas boas, mas não é o que eu quero. Meu pai ficou, nossa, foi para ele a primeira discussão, assim, que a gente teve muito rápida. Meu pai sempre me apoiou muito, minha mãe me apoiou desde o momento zero. Meu filho, o que você topar, eu vou apoiar. Mas desanimou na hora. Meu pai se preocupou, ele falou, puxa, eu achei que meu filho estava encaminhado. A dor que hoje eu sinto também, então eu entendo total o que ele sentiu naquele momento. No fim, eu tomei a decisão. O fato curioso foi esse que eu te contei. Então, a pessoa que trabalhava no RH dessa agência nunca tinha feito uma demissão. Para você ver a dificuldade que as pessoas têm, muitas vezes, de deixar uma cama quentinha ali, não está tão confortável, mas está quentinha, por uma que pode ficar confortável lá na frente. Né? Essa metáfora aquele desejo. A estabilidade é um vetor de tantos outros que a carreira pode te oferecer. Normalmente, uma boa estabilidade não está tão associada a um potencial de crescimento mais rápido, né? Ou mais meritocrático. Então, essa análise cada um faz. Sim. É muito específica. Eu decidi correr o meu risco ali, porque eu falei, se não for agora, não vai ser nunca mais. Porque quando eu tiver meus filhos, o momento, tiver formado, tiver meus filhos, aí é que eu não vou conseguir, de fato, corrigir nenhuma rota. Aí eu tomei essa decisão muito maluca e arrumei um estágio, que foi meu único ano de indústria, que nós vamos conver agora, até agora, serviços. E eu passei um ano na Ford, na área de caminhões, como estagiário de marketing, aí sim, ajudando nos planos promocionais, no relacionamento com as concessionárias, um pouco de branding, mas tinha uma área que fazia isso mais próximo, uma área de eventos, eu não me metia muito. Estagiário, né? Você faz uma parte pequena de determinado... Ainda mais uma empresa muito grande, né? Muito grande, mas eu adorei, foi uma fase maravilhosa, assim, poxa, consegui mexer com o carro, né? Meio ou mal eu via os novos ali, eu tinha acesso ali às coisas que eu achava muito interessante. É uma marca que eu carrego no coração, fiquei muito triste com a saída deles aqui, entendo, mas fiquei muito triste. A fábrica era ótima, tinha uma vibração fantástica, fiz muitos amigos por lá. E com uma história linda, né? Linda, uma história de empreendedorismo. História praticamente centenária no Brasil, né? Uma história, enfim, empreendedora de todos os anos, né? A gente brinca lá que costuma existir um erro tradicional que todo mundo fala que o Henry Ford inventou o carro. Não, ele não inventou o carro. Quem inventou o carro foi o Carl Benz, da Mercedes-Benz. O Henry Ford inventou a linha de montagem, de produção, a eficiência na produção. Então, eles eram muito bons nisso. Mas, enfim, as condições... E realmente é associado a ele a criação do veículo, né? Você vê quão forte foi a mudança da linha de montagem, né? Então, foi tão revolucionário que atribui a ele quase que a invenção do automóvel, né? Coisa que não é real. Então eu fiquei um ano aí e desenvolvi muito relacionamento por causa dos planos promocionais com a concessionária, porque eu trabalhava muito mais com os caminhões do que com os veículos, mas para os dois serve, o exemplo é válido. A gente acaba fazendo muita parceria com o banco da montadora, porque 70%, à época, hoje talvez um pouco menos, as compras são todas financiadas. Então, assim, se o banco não está na jogada, a montadora não vende. Entendi. Então, assim, principalmente a pessoa física diretamente, né? Hoje se vende muito as locadoras, é uma outra dinâmica. Então, eu andava praticamente de mão dada com o banco. Então, quando chegou o momento da efetivação, o banco me puxou. Legal. O banco acabou me puxando. Falou, olha, você vai fazer o que você fazia
para o bem veículo, só que para o financiamento. Relacionamento com as concessionárias, planos promocionais, só que você vai para o banco. Então, eu tive um ano de experiência nisso, e neste ano, o Banco Forte passou por uma mudança, as pessoas talvez não se lembrem, a carteira toda dele foi vendido para o Grupo Bradesco, através do Banco Continental, à época, que acho que hoje nem existe mais, descontinuaram o nome, mas era o banco, que era do Grupo Bradesco para financiamento de veículo. Entendi. E o que sobrou? Sobrou a Ford Credit, que era o braço só da estratégia financeira global, que determinava precificação de taxa, determinava os planos de incentivo, mas a carteira que iria gerenciar o financiamento propriamente dito ficou com o Banco Continental. E eu fiquei naquela saia justa. Eu não vou trabalhar para o Bradesco, então assim, toda a rede já foi. Eu fiquei dentro do escritório e começa, sai um, sai outro, e otimiza, e enxuga. Eu falei, vixe, Já começa no começo o coração a da bater mais carreira, forte, né? e eu consegui ser efetivado no ano que eu me formei, ou seja, um pouco antes até de me formar, o que foi ótimo. Eu falei, puxa, vou me formar desempregado, vai ser complexo. E eu tinha muito desejo, eu li aquelas exames da época, que era a grande revista de carreiras da época, eu falei, puxa, comecei a olhar, nossa, olha o Citibank, cara, que bancão. Eu vou prestar o programa de trainee lá, um programa que se eu passar vai ser maravilhoso. E tem uma história de resiliência que eu te conto agora. Eu prestei no ano na hora que o banco foi vendido na hora que eu migrei. Então eu já sabia. Então, no ano que eu ia me formar, eu já prestei. Eram 160 mil inscritos. Eu fiquei entre os 9 finalistas, que entre os 18 finalistas, na verdade, contrataram 9. Eu não fui um desses 9. Tudo bem, mas o programa permitia você se inscrever por 2 anos. Eu fiquei o outro ano no banco. Nesse sai, entra, quem fica, quem vai. Prestei de novo, 160 mil inscritos, 18 finalistas, 9 contratados para minha área, que era a área de Consumer Banking. Eu fui um dos 9. Puxa, que legal. Novo. Falei, pelo amor de Deus. Meu número altíssimo, né? De inscritos. Era muito alto. Processo seletivo, 8, 9 etapas, meses, a coisa realmente era difícil. Eu falo disso porque eu me orgulho, assim. É uma coisa que, de fato, eu acho que mudou o patamar, assim, da percepção que eu tinha de mim mesmo até, de resiliência, de capacidade de superar esse tipo de obstáculo, porque você vê lá pessoas formadas em universidade de primeiro nível, moraram 5, 6 anos nos Estados Unidos, e você vai vendo as pessoas do seu lado. Hoje são todos meus amigos, estão aqui no grupo de WhatsApp. Eu almocei com um semana passada. Um abraço pro Gabriel. Você fala, cara, não vai dar. A turma aqui é muito bem preparada. O negócio é muito bom. Mas como era um processo muito holístico, e eu confio muito nisso, a gente talvez fale muito disso, quando eu escolho as pessoas para trabalhar um pouco próximo de mim e para os meus times, eu olho, claro, a capacitação técnica, mas eu tento olhar um pouco o comportamento. E era um processo muito, muito abrangente nesse sentido. Tinha as provas de inglês, português, tudo isso, eu fui passando, mas você tinha, além daquelas famosas dinâmicas de grupo, eles colocavam algumas situações reais, e a última etapa era apresentar. Esse dia eu fiquei nervoso, confesso. Porque com 22 anos, 23, meninão, você tem que apresentar um case. Eles te dão aquele famoso case que hoje existe, só que você ia pro board do banco. Então eu apresentei para o presidente, para o diretor financeiro, para a diretora de comunicação. E era um timaço da época. Vou dar alguns nomes aqui. O João Mata, diretor financeiro, hoje está consagrado. O Gilberto Caldarte, que hoje está na Mastercard Global, acho que ele já é VP Global, era o presidente da época. A Carla Smitsberger, que foi diretora de marketing, hoje toca milhões de outros projetos, foi diretora de Havaianas Global. Nomes assim, você entra na sala. O bom é que eu não conhecia todo esse pedigree desses grandes executivos quando eu entrei na sala. Eram só pessoas. Entra mais leve, né? Eram só pessoas que eu precisava convencer de alguma maneira. Enfim, resumindo, convenci, porque fui aprovado. Foi bom. Sentiu medo? Eu acho que medo é um mecanismo do mental pra gente pensar sempre em todas as possibilidades. Eu acho que o medo não é pra te impedir. Eu tenho medo de várias coisas, mas eu acho que o medo é pra te fazer estudar mais o cenário, para diminuir teu risco de errar. Então o medo não pode tomar conta, ele tem que estar lá com um mecanismo de prudência. E estava mesmo, eu fui olhando, não fui, eu prefiro nessas horas, assim, quem quer começar? Eu já falei, vamos, deixa comigo, já entro logo, porque... Você é o primeiro e ponto final. Mas isso era um estilo mais impulsivo, acho que talvez da idade. Hoje eu vejo vantagens em você esperar em alguns cenários, a gente talvez fale disso mais para frente. Enfim, fiquei lá 5 anos, foi maravilhoso, atuei
O bom do programa é que você gira na área financeira, eles te colocam em áreas de desconforto, assim. Eu sou um publicitário que conhecia de matemática por sorte, porque eu fiz um colegial técnico, né, um ensino médio forte. Então fui para a área de controladoria, foi muito difícil. Fui para a área comercial do middle market que eles queriam implementar. Fizemos geomarketing, foram as primeiras iniciativas de geomarketing. Foram projetos muito interessantes. E eu fui alocado, eu queria ir para o marketing, meu filho. Eu estou lutando até agora para chegar lá. E eu fui alocado no marketing, mas numa área ainda um pouco mais técnica, área que cuidava do orçamento, que cuidava de uma área. Eu fui ficando um tempo lá, conheci pessoas muito bacanas que me ajudaram muito. No ano seguinte, aí eu fui para a área de inteligência de negócio e CRM. Fui tocando esses momentos. Foi o momento em que houve a cisão da Credit Card. Você que tem menos de 20 anos não faz ideia do que é a Credit Card, mas era a maior operadora de cartão de crédito do Brasil. E ela tinha 3 donos na época: Itaú, Unibanco e Citibank. Sempre foi assim, desde 1976, quando ela foi implantada. E o Citibank era dono da marca. E esse acordo tripartite começou a acontecer quando o Itaú Unibanco houve aquela fusão. Eles falaram, bom, agora nós vamos ficar grandes demais, nós vamos quebrar isso aqui. Então, o Itaú e Citibank decidiram dividir a base igualitariamente, por receita, por volume de plástico. Cada novo cartão era aleatoriamente inserido em cada uma das bases. E eu participei desse projeto diretamente com a parte de CRM, ajudei nas campanhas. Foi um projeto muito, muito interessante. Ou seja, aprendeu numa escola gigantesca. Um projetaço. Mega assim. Complexo. E com... Claro que, assim, eu mais aprendia do que tinha protagonismo, mas conviver com aquilo tudo... riquíssimo. Entender quais são os critérios, entender premissas para você fazer grandes negócios, é sempre muito bom. Então tive essa felicidade de conviver com gente muito inteligente. O Citibank realmente é uma escola. Eu convivo com muita gente até hoje, uma das grandes escolas profissionais que qualquer pessoa poderia ter tido a sorte de passar. Então sou muito feliz por ter tido essa passagem profissional. No meu 5º ano de banco, essa área que andava com muita sinergia, com, sabe, o time bom, gostava muito do convívio, ela acabou, como tudo acontece, reestruturações acontecem, né? Na alta diretoria, o nosso diretor assumiu a direção comercial, a nossa área migrou para uma outra diretoria que tinha uma outra visão do negócio. Seguimos trabalhando numa boa, mas eu já não sentia que o caminho para mim era aquele. Então eu acabei conversando com um amigo. Ele falou, olha, tem uma vaga num banco tal, que faz mais ou menos o que você faz, manda o currículo para essa empresa aqui de recrutamento, que eu nunca tinha ouvido falar na época. Mandei o currículo para essa empresa de recrutamento. Depois eu falo o nome dela. Eu não vou esconder nada aqui, não é só para criar o suspense para os nossos telespectadores. Boa. Fui fazer uma entrevista. A primeira entrevista foi muito boa. A pessoa que conduzia essa vaga, e aí por política depois eu descobri, assim, um consultor jovem que vai te entrevistar, quando ele é muito jovem na função, ele vem acompanhado do diretor daquela área, porque ele está em fase de treinamento. E eu dei essa sorte, vamos chamar assim, porque aí o diretor da área ouviu a entrevista. O rapaz foi muito competente ali em fazer, não teve nenhum problema. Conduziu super bem, o diretor não interferiu, ele só falou, vou acompanhar, não se preocupe. Não, tranquilo. Só que no final, ele falou, olha, eu sei que você veio para essa vaga aqui de CR, mas eu queria... Você tem mais um minuto? Aí o rapaz mais jovem saiu, ele falou, olha, nós estamos enfrentando agora um mundo de serviços profissionais aqui para recrutamento e seleção, uma concorrência forte. A gente está aqui no Brasil sozinho há quase 4, 5 anos, criamos um pouco desse mercado, mas outros players já chegaram, a gente precisa criar um mecanismo de diferenciação. Gostei muito do que você falou a respeito do que você já criou. A gente queria que você tocasse o marketing do zero aqui, ajudasse a gente nessa construção. Porque como eu convivi em 3, 4 áreas do banco, pelo menos eu falei um pouco de cada coisa. Você pode vir amanhã? Eu falei, bom, posso. Nunca imaginei sair de mercado financeiro. Eu estava feliz ali em banco, vamos nessa. E eu com aquilo na cabeça, né? Aí vem aquela curiosidade do negócio, desejo, inquieto. Pegar uma área do zero com 28 anos, virar gerente de um negócio, só tocar. Falei, bom, tá bom. Falei, fui. Quando eu entrei na sala, eu conheci o CEO dessa empresa. A empresa se chama Michael Page, agora eu posso falar. Gigantesca de recrutamento e seleção. Uma das maiores do mundo, de origem inglesa. O CEO à época, que se chama Paulo Pontes, uma das minhas grandes referências profissionais. Eu tenho um prazer de mandar um abraço para o Paulo, ele está morando agora nos Estados Unidos. Uma das grandes referências, e eu
é o Paulo Pontes, e eu brinco que tem o Paulo Pontes e o Paulo Silva, que também foi do Citibank, um grande abraço, que uma referência, um é o coração e outro é o cérebro. Assim, eu tento juntar os dois, não vou dizer quem é quem aqui, mas é para mim a junção perfeita do gestor. Legal. Do gestor com disciplina, com técnica, que ajuda o time tecnicamente, e o outro que de fato entende e cria essa sensação de conexão. E foi uma conexão imediata, né? A gente se deu muito bem desde o início. O desafio lá, com 28 anos, então, era construir uma equipe de marketing, estratégia, entender os concorrentes, entender a dinâmica do mercado. Eles estavam navegando, né? Uma empresa de serviço, ela nunca começa pelo marketing, sabe? Ela começa pelo financeiro, começa pelo RH, contabilidade, tecnologia. E chegou uma hora que ela falou, bom, agora eu vou começar a perder mercado, então eu preciso entender os meus diferenciais. Então a gente construiu muitas coisas interessantes. Eu tive 2 passagens pela Michael Page, eu vou contar das duas contando uma história rápida, e eu tive uma outra passagem no meio e eu explico por quê. Eu fiquei na Michael Page nos primeiros tempos, de 2007 a 2009. E em 2008, também trazendo um pouco mais de aquelas histórias que a gente não gosta de lembrar, a gente teve o caso do Lehman Brothers. Foi um caso emblemático para muitos setores da economia. E o setor de serviço, especialmente o setor de serviço de recrutamento, ele é muito cíclico, né? Ele é o primeiro a entrar num movimento positivo, mas ele é o primeiro a sair também. Sim. Então, É até um termômetro para a economia, exatamente, né? Exatamente. Ele é quase anticíclico, mas ele é o início dos ciclos, né? E quando aconteceu isso, no final de 2008 e 2009, o início foi um trabalho difícil, mas muitos clientes cancelaram os projetos de uma vez. Então, quase que metade do escritório, a gente começou a pensar em reduções, literalmente 50%. Serviço é gente, né? Sim. 80%, 90% do custo Esse fixo é o ativo do negócio. é o grande ativo do negócio. E a gente tem que ser muito cuidadoso, muito cuidadoso. Eu estava numa viagem pelo escritório voltando. O chefe do meu CEO, que era o CEO da América Latina, o Patrick, também é uma pessoa fantástica, me ligou, falou, olha, você tá voltando? Eu falei, tô no aeroporto, tô voltando, vou passar em casa. Eu falei, não passa. Isso domingo para segunda. Eu falei, pousei, fui para lá e ele falou, durante o voo você pensa que você precisa reduzir 50% do seu quadro. Eu não vou dizer quem, você vai dizer quem. Então foi um dos piores momentos para um executivo, né? Claro. Você tem que fazer escolhas e faz parte do nosso trabalho, mas escolhas difíceis, né? Pessoas que você sabe que são competentes, que têm muito a doar pela empresa, mas que naquele momento eu tinha que fazer e abrir mão. E foi feito, e assim, e eu acho que isso foi, na medida do possível, cuidadoso, porque foi feito de uma vez. Então, tudo que precisou ser feito foi feito. E todo mundo foi comunicado. Falou, gente, é um momento difícil. Muitas empresas estão fazendo esse tipo de negócio. E a paciência acabou e voltamos à vida. Eu acabei saindo depois porque, na contramão dessa oportunidade, uma grande gestora de ativos entrou no Brasil. A BlackRock decidiu entrar no Brasil. Ela comprou o Barclays Global Investors, que era o braço de investimentos do banco Barclays, o banco inglês. E eu fui o último funcionário Barclays lá na carteira. Ele falou, vem pra cá, porque eu tinha um ex-diretor do Citibank que me conhecia de referências, foi pra lá. E eu ajudei a tocar o marketing lá por 2 anos. Foi também muito interessante. Eu fui nesse mundo anticíclico, um serviço financeiro, mas uma asset, uma coisa muito regulada. Ali eu comecei a brincar que o meu chefe era o diretor de marketing regional, mas a advogada era que eu mais convivia, era quase mais a minha chefe. Mas foi só para ilustrar esses movimentos cíclicos, porque no final a minha paixão era, de fato, a Michael Page naquele momento. Eu acabei voltando em 2010, eles me convidaram para dirigir, aí sim, a América Latina toda, já eram 6 países, e aí um trabalho enorme, muita viagem. Então, assim, eu acabei me desenvolvendo muito, fui para a Argentina mais de 15 vezes. O espanhol que eu falo hoje é sotaque argentino, todo mundo acha que eu sou de lá, mas quando eu falo, mas não, é porque eu convivi muito lá, tive que ir muito ao México, ao Chile, e esse foi um grande desafio, acho que o grande momento que eu fui desenvolvendo equipes remotas, né? Eu fui contratando pessoas no México, no Chile, treinando, exercendo influência à distância. Sim, Então, que é um desafio diferente, né? É um baita desafio. As estruturas matriciais são um desafio para o gestor. O gestor regional em América Latina quase sempre ou mora no México ou mora no Brasil, pela relevância econômica dos países. Mas você tem que conduzir de alguma forma um trabalho de convívio, de integração. Foi uma experiência para mim ótima. Eu gostei muito, mas era desafiador, super desafiador. Eu só podia ir lá 1, 2 vezes por ano, também para um tema de agenda. 5, 6 países, não tem como
você fazer mais do que isso. Se você viajasse 2 vezes para cada país, já daria Porra, já são uma 10 viagem porque o por Brasil não... mês, né? são uma viagem por mês praticamente. Então, na verdade, mas foi uma experiência riquíssima, Legal. riquíssima. Eu acabei ficando lá mais 3 anos. E aí fui convidado para uma coisa que eu sempre quis fazer, que você fala muito aqui nos conteúdos que você fala, que era empreender. Uhum. E era empreender de um jeito interessante, empreender com investidor. Então, assim, tinha uma marca que queria vir para o Brasil e ela me convidou através de um parceiro que era fornecedor nosso da Michael Page, que foi para lá como vice-presidente da América Latina. Ele me chamou e falou: olha, eu preciso de um gerente geral Brasil para cuidar da operação toda. Então, foi a minha Legal. primeira experiência como gerente geral. E fui até Nova York, vendi o case. Foi um case muito interessante. Eu vou te contar como, às vezes, o comportamento vale mais que o conhecimento técnico. E por que isso? Porque quando eu fui considerado para a vaga, meu currículo já era conhecido, eu já era avaliado, a pessoa que me indicou é da própria empresa, ou seja, a parte técnica estava mais ou menos vendida, mas eles queriam saber o conhecimento de mercado, se eu estava preparado para construir uma equipe, construir uma estratégia, construir um negócio. Então, montei um case, mandei antecipadamente, eles me mandaram a passagem, fui para lá numa quinta-noite para me apresentar sexta-feira, 10 da manhã, Nova York, ali, Green Bowling Parking Station, ali, bonitinho, preparado. Então, levei uma mala de mão e levei uma mala despachada com um terno, gravata, sapato, que era muita coisa. Falei, eu preciso levar um negócio bonito aqui para chegar lá, tomar um banho, fazer o check-in. Cheguei 6 da manhã no JFK, sem a bagagem. Perderam a mala. Meu Deus. E eu, às 10 horas, tinha que entrar, 10h30, para ser mais exato, tinha que entrar para fazer a entrevista. E no guichê da companhia aérea, aquele barata voo, falou, tá no Rio de Janeiro essa mala. Já descobrimos. Parou na conexão e não veio. Eu lembro, nós paramos no Rio, pegaram pessoas e foram embora. Mas ela falou, não, a conexão era normal, não aconteceu. Falei, bom, que não tem remédio, remediado está. Eu de camiseta, calça jeans, tênis. Peguei um táxi, corri para um táxi, cheguei no hotel 8 e pouco da manhã. Fiz o check-in, perguntei, onde é que tem uma loja de roupa, alguma coisa? Tinha uma loja de roupas bem conhecidas da época, próximo ao hotel. Uma loja popular. Entrei na loja, primeiro cliente, 9 horas a loja abriu. Falou, o que você quer? Eu falei, tudo. E lá tinha tudo. Me veste. Por sorte tinha tudo. Comprei o sapato, mas comprei do bolso. Então, comprei um terno do bolso em dólar. Ainda não dava pra... Eu falei, mas comprei mais ou menos, uma camisa. Comprei tudo ali, camisa, eu sabia o meu número. Falei, essa aqui que tá no pacote, pode me dar meia, tudo, cueca, escova de dente, tudo. Barbeador, 100%. Legal. Resumindo, deu tempo. Cheguei lá, tomei um banho 15 minutos antes, desci, era na frente, né? O hotel era na frente da empresa. Cheguei lá, falou, muito bem, muito prazer. Eu já, esbaforido ali, ela falou, me conta um pouco sobre você e as qualidades para a posição. Falei, eu vou te contar só uma história rápida, para você conhecer o meu senso de urgência e conhecer como eu resolvo o problema. Eu contei exatamente essa história que eu te contei aqui. Fantástico. Morremos de rir, ela falou, pá, maravilha, perguntou da minha família, acabou. Eu não falei do case, o PowerPoint ficou lá, na tela. Ninguém olhou. O slide 1, ela falou, eu já li, já dei uma olhada, está tudo bem, fui embora, foi aprovado. Então, peguei, abri. Só faltou no final falar, aproveita e tira a etiqueta aí que ficou, Olha, né? Só faltou tem uma isso. história divertida. Eu vejo que você tá com uma camisa de abotoadura. A camisa que eu comprei no dia era de abotoadura e eu não vi. Porque eu vi só pelo tamanho, falei, branca, lisa é essa. Quando eu pus a abotoadura, aí eu pus o paletó pra cá assim, fiquei assim, pra ela não ficar aquele negócio feio, aberto, não comprei a abotoadura, né? Enfim, coisas da vida. Que legal. Eu fiquei 3 anos lá, implantei, comprei pacote de internet, comprei ar-condicionado, instalei não, né? Mas eu ajudei a instalar. Aprendi a fazer café nessa época, café de coador, que eu fazia um café horroroso, eu tive que aprender porque não tinha nada. Assim, você tinha a função de presidente do negócio, né? Que é o general manager, mas também é uma startup. Do zero, exato. Então você faz tudo. A graça foi essa, foi você empreender com investidor. Sim, com dinheiro dos outros. Dinheiro corporativo, que era uma marca, uma implantação, era tudo do zero. Então, escolher o espaço, escolher o local, ter essa diligência com a grana que não é sua, você prestar contas, contratar equipe, tem vários perrengues interessantes. E cuidar de áreas também que no passado você viveu, mas não era a sua praia, né? Como contabilidade, finanças. Exato. E aí, enfim, foram anos difíceis para o mercado brasileiro, acabei tomando a decisão de sair. Eles queriam que eu ficasse, mas eu falei, olha, como a direção estratégica do negócio era que a gente fosse um braço que apoiasse clientes globais e não tinha nenhuma ambição de expansão naquele momento, eu falei, acho que eu não sou a pessoa que vocês precisam. Ou eu vou ficar caro demais ou eu vou ficar insatisfeito demais. Legal.
Então, aí, pô, meu sucessor é um cara nota 10, eu ajudei até, indiquei o nome, funciona super bem até hoje. A empresa até mudou de nome, não vou nem falar nem a antiga nem a nova, porque não, eu acho que não vai funcionar, porque ninguém vai reconhecer tanto. No fim, eu acabei voltando para o mundo corporativo. Então, foi onde nós conheci um nosso amigo Mauro, acabei trabalhando na Mercer por alguns anos na direção de marketing América Latina, os mesmos desafios da Michael Page, então acho que isso também ajudou, esse conhecimento cultural dos outros países para desenvolvimento de negócios, para comunicação é importante. Sem dúvida. Você entender o que funciona, as diferenças de sotaque, as palavras são diferentes, eu demorei muito a aprender isso, mas eu acho que essa bagagem cultural de América Latina me ajuda muito até hoje, apesar de eu ter menos gestão de pessoas fora do Brasil, mas muitos parceiros de negócio hoje dos escritórios de advocacia são da América Latina e isso é sempre muito útil, né? Essa bagagem que eu construí me ajudou demais. Fiquei 3 anos na Mercer com essa interação com os CEOs e com os países de América Latina, de estratégia de investimento, previdência, toda a parte de salários. Então, o mundo de recursos humanos se abriu também para mim, serviços profissionais, uma escola excelente, parte do grupo Marsh McLennan, que é a maior corretora de seguros do mundo. Então, eu tenho muito orgulho também de ter passado por essa grande empresa, uma trajetória muito boa. Depois eu decidi empreender. No momento da pandemia, eu acabei sendo sócio de uma corretora de câmbio, muito ainda nesse desejo que eu alimentava lá atrás. Eu falei, poxa, estou chegando perto dos 40, é o momento. Se der certo, deu certo. Se der errado, deu errado. A pandemia foi muito ingrata para os negócios internacionais, de maneira geral, e eu com os meus filhos já em idade escolar, as coisas pegando, e pela amizade que eu tenho muito com o mundo de hunting, eu acabei sendo convidado a voltar para o mundo empresarial, vamos chamar assim, tocando num tipo de serviço profissional que eu nunca tinha tocado, que era um serviço jurídico, talvez um dos poucos. Serviço financeiro com bastante propriedade, serviços de consultoria estratégica para RH, consultoria de recrutamento e seleção, que é um pouquinho diferente, um pouco mais tática, mas sempre no mundo de serviço profissional B2B, e enveredei para os serviços jurídicos e aqui estamos. Foi alguma Depois de conexão muito que te tempo. levou para o mercado jurídico? Ou como Foi. que foi essa ponte aí para um setor Foi. diferente? O que aconteceu, acho que quando a gente falou de reputação, falou de história, falou de convívio, né? Eu sempre procurei construir minhas relações de uma maneira muito genuína, muito interessada de verdade, não interesseira, né? Muito Uhum. interessada. Então, independentemente do que as pessoas possam me proporcionar, se eu acho que a conversa é boa, eu vou, onde for necessário, eu gosto de interagir com todo mundo da mesma maneira. Eu não tenho nenhum critério hierárquico para tratar melhor ou pior qualquer tipo de pessoa. Então, desenvolvi muitas relações, muitas boas relações. E o mundo de recrutamento ele é um mundo muito amplo. E você fica na memória das pessoas como um bom profissional, que teve boas passagens, teve bom histórico. E é um mercado muito formador. Você sabe bem, serviço profissional, assim, ou você sobe ou você sai. Exato. Não tem espaço para todo mundo nas mesmas empresas, mas tem muito espaço para empreendimento. A barreira de entrada é mais baixa. Isso em recrutamento é muito real. Então, muitas, hoje, empresas muito renomadas de recrutamento e seleção nasceram daquelas empresas grandes que vieram para o Brasil no início dos anos 2000. E hoje são grandes nomes do recrutamento nacional. Uma delas, que eu construí amizade, inclusive a pessoa que é a sócia, a managing partner dessa empresa de recrutamento, foi a que me entrevistou como diretor na Michael Page lá nesse mesmo primeira entrevista. Então, um abraço pro Cadu, se ele estiver nos Legal. ouvindo. E aconteceu que pintou uma vaga lá para eles, uma demanda, que é sempre um pepino. Você precisa ter um diretor de marketing, comunicação, desenvolvimento de negócios para serviços jurídicos ou para serviço profissional, um pouco menos, mas de maneira geral é sempre complicado. Porque é muito diferente da indústria tradicional, é muito diferente do varejo, Que produto, forma muita gente, né? forma muita gente. O B2C, de maneira geral, ela é muito mais pródiga na formação de pessoas de comunicação e marketing, Uhum. que é onde sempre a atenção estava mais voltada. O B2B sempre foi mais difícil. Era meio assim, uma habilidade comercial e depois a gente vê o restante como faz. Preocupação com marca, com diferenciação, esse tipo de coisa sempre ficava no segundo plano. E eu tinha um pouco das duas cadeiras, que eu já tinha sido inteligência de mercado, já tinha sido venda, já tinha sido comunicação e de alguma maneira eu preenchia todas aquelas lacunas que o escritório precisava. E eles me ligaram. Falaram, olha, como é que você tá? Aquela conversa de sondagem, entender motivações. Eu falei, olha, tô vendo um momento mais difícil, porque empreender nesse momento tá muito complicado. Tô aqui insistindo, fiquei um tempo ali, tentando fazer o melhor. Eu falei, poxa, você não quer conversar?
com esse escritório? Falei, tá bom, vou conversar. Não era ainda Tosini Freire, não vou trazer o nome aqui do escritório, é muito recente ainda, mas faço questão de dizer que é um escritório excelente, uma excelente casa, que eu tenho muitos amigos e tenho muita saudade do time que eu trabalhava lá, um time muito bom, um time nota 10. Conversamos, deu certo. Fiquei lá também por um tempo, ajudando na implementação. Aprendi muito sobre o mercado ali. É uma governança muito diferente, a gente vai se aprofundar nisso. Apesar de ser um serviço, de você ter mais ou menos, olha, são verticais, especialistas, a dinâmica para quem é de serviço profissional é até familiar. Mas a governança, a maneira de você colocar os projetos, de você convencer determinados grupos é totalmente diferente. Então, esse foi o grande, acho que o ganho, a novidade na hora de você se tornar um executivo administrativo numa estrutura jurídica, né? Que ela é bem diferente. Negociação a todo momento. Negociação, gerenciamento de projetos, disciplina, cobrança, você entender o seu papel, você se submete ao grupo de sócios, mas ao mesmo tempo você precisa manter um nível de cobrança aos próprios sócios, com muito respeito para que as coisas aconteçam. É uma agenda concorrida, então é um nível de diplomacia realmente acima da média. É verdade. E aí, passado esse período, você foi convidado pelo Tosini Freire Convidados para fazer essa migração. Isso, acho que chamei a atenção provavelmente ali das pessoas de seleção do Tosini. Imagino que sim. E aí, foi o próprio Tosini que chamou ou foi através de também de um... Não, foi uma pessoa acho que de uma terceira, uma recrutadora que não era funcionária do escritório, mas que me chamou e na primeira conversa não abriu nada. Eu falei, não, tô satisfeito. Isso, de fato, eu neguei. Tava muito bem lá no outro escritório. Eu falei, não, agradeço. É recente aqui, tudo bem. Depois de uns meses, voltaram a me procurar, pedindo, olha, você não quer conversar, pelo menos, conhecer as pessoas e tal? Gostei muito da sua postura. Eu falei, bom, vamos conversar. Aí eu pensei muito realmente em conhecer um outro grande escritório, no sentido de benchmark, entender se o mundo era daquele jeito mesmo, como é que funcionavam as coisas, pensando até com uma análise de inteligência de mercado. Do setor, né? Do setor, conhecer grandes sócios, é sempre bom. Eu percebi que esse tipo de setor, isso é muito importante. Então, realmente, eu fui com o coração aberto. Boa. Fui até lá, mas gostei muito do que ouvi, gostei muito do projeto, gostei muito do desafio que me foi dado. Comecei a perceber que eu tinha muito a agregar ali e que eu era muito necessário para aquele momento ou para aquele desejo que eles tinham de reformular a estratégia de comunicação, de marketing, de desenvolvimento de negócios. Isso me deixou bastante motivado, mas ao mesmo tempo as coisas demoraram a acontecer. Eu só agradeci, fui-me embora, fiquei com aquilo na cabeça. Alguns meses depois, eles voltaram para me perguntar: você ainda tem interesse? Eu falei: olha, eu nem manifestei interesse à época. Claro que a entrevista é meio que uma manifestação tácita ali: olha, tá interessado. Eu falei: vamos conversar, não tem problema. Eu estava realmente muito, muito dividido. E acabei aceitando a proposta. Foi uma proposta que eu senti, nem tanto do ponto de vista financeiro, mas eu vi um futuro mais aberto para eu colocar. Eu gosto muito de colocar em prática os projetos que eu tenho em mente, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de. Claro que tudo muito bem alinhado também. Claro. Acho que isso é importante. Ninguém chega aqui na cadeira que estamos aqui sem a capacidade de construir alinhamentos fortes, né? Então foi muito por isso. Acabei aceitando o desafio, estou muito satisfeito. De fato é isso mesmo que tem acontecido. Eu me sinto parte do processo de verdade. Sou envolvido em algumas decisões que eu acho que eu não seria envolvido em outros escritórios, falando um pouco da cultura de Tosini Freire agora. Então estou bastante satisfeito. Eu acho que eu posso agregar ainda mais ao nosso escritório. Legal. E aí, certa vez, se eu não estou enganado, eu vi uma foto sua com algumas canecas. Verdade. E aí, por que não ter mais uma caneca, né? E é isso. E tomar um café com uma turma muito boa que está visando o futuro, né? Agora vocês completam 50 anos. Isso, a gente vai completar em 2026, né? Em setembro de 26, a gente já começa, né, ao fazer os preparativos, porque leva tempo. Sem dúvida. Né? Tem que fazer um planejamento. É um marco muito importante, né? E a gente consegue lá ter sempre o melhor dos dois mundos, né? Tosini Freire, ele tem como uma bandeira muito, muito forte
além da diversidade e inclusão, de fato é um escritório super diverso. Eu vou te dizer que hoje, talvez com algumas mudanças de estrutura, esse número oscila 2, 3%, mas 50% das lideranças societárias são mulheres. Legal. Então a gente tem uma atenção muito voltada para isso e também, além disso, a inovação está muito inserida no nosso dia a dia. Tem uma área dedicada também ao tema de inovação e que a gente junta então essa tradição, né? São 50 anos, Sim. então 50 anos inclusive de grandes negócios, né? Tosini Freire é um dos maiores escritórios do que a gente chama do direito empresarial corporativo. Ele participou de grandes transações, grandes negócios no auge das privatizações, no auge dos M&As, dos IPOs, né, que passaram muito ali final dos anos 90, início dos anos 2000, 2010, 2012. É um dos maiores, conhece muito desse setor e a gente se chama realmente com muito orgulho do escritório full service. Ali não existe uma área que a gente não consiga atender a um cliente à medida que ele precise. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente e ele falou, para trabalhista eu uso tal escritório, para tributário eu uso tal escritório. Eu falei, olha, são ótimas casas, não há dúvida, mas você tendo um relacionamento um pouco mais organizado com um escritório que possa, numa mesa de reunião com 3, 4 sócios, resolver todos os seus problemas, porque gestão de fornecedor hoje é um dilema muito grande. Sem né? dúvida. Toma tempo, é custoso, são várias negociações ao mesmo tempo, você não consegue criar uma isonomia, por mais que você tenha uma área de compras muito madura, você não vai conseguir precificações parecidas, e é uma coisa importante até porque os serviços jurídicos são diferentes, a senioridade das pessoas envolvidas muitas vezes são diferentes. E hoje é uma discussão muito forte, né, que as áreas de compra tentam encaixotar muitas vezes a precificação, comparando você simplesmente pela bandeira, por algum critério muito racional, e às vezes é muito difícil. Do que está escrito no papel. Não, porque precisamos desse valor e ponto final. Puxa, mas não tem fundamento muitas vezes. Então, Exato. essas discussões têm acontecido muito nos grandes escritórios, né? Como é que a gente consegue fazer valer de todo esse capital intelectual que a gente tem, que não é fácil de construir, porque isso reflete em reputação. Totalmente. Né? Um escritório, para chegar com 50 anos, é que ele começa a se consolidar de fato como um grande do mercado. Já é muito grande, mas é uma data emblemática, por isso que a gente gosta sempre de comemorar. Não tenho dúvida. E tem uma turma muito boa lá. Acho que essa diferenciação ela vem de fato por parte das pessoas, os Não há profissionais que lideram os negócios. Né? Até um abraço pro Luiz Okumura, um grande amigo corintiano. Tem um carinho enorme. É um defeito dele, acho que o único também. Eu assim, acho de que fato, não é defeito. uma das principais características boas dele, além do conhecimento societário de M&A absurdo, mas essa interação com pessoas intelectualmente muito avançadas, né, eu gosto de usar assim, é muito rico. E como é que você, ao trabalhar num ambiente diferente, né, ao se deparar com essa situação, porque cada pessoa é como se fosse um negócio. Exato. Né? Como é que você aprendeu a dialogar com essa turma que conhece muito, que cuida de muitos clientes, que tem uma dinâmica diferente de uma corporação tradicional, né? Sim, é um desafio maravilhoso, assim. Não digo que é fácil, de fato não é. Se fosse fácil, nós teríamos um nível de profissionalização até maior, né, na administração dos escritórios. Acho que é uma coisa que vem melhorando muito. Eu gosto de sempre alinhar as duas coisas com os sócios, principalmente. Quem está lá entende o valor de pertencer a uma grande placa. Então isso já é um ponto super positivo, porque, como eu falei, em serviços profissionais, você às vezes tem uma barreira de entrada teoricamente mais baixa, mas à medida que você decide empreender, você começa a conviver com determinados desafios que você não convive enquanto sócio de uma grande placa. Até critérios e premissas para um grande cliente contratá-lo como fornecedor, né? Também um pouco disso. Então, todos entendem o valor de pertencer a uma grande placa. E aí eu trago só a segunda parte dessa composição, que a placa também entende o valor de ter sócios de grande qualidade. Que muitos formados na casa, alguns contratados também lateralmente, como a gente chama, né, que vêm de outras casas, terminam sua formação lá ou já vêm prontos como sócios de outros locais. Acontecem esses 3 cenários. Então, a gente tenta unificar esses interesses, eu não vou chamar de pessoais, mas interesses das áreas, que às vezes variam demais, com a reputação que a marca tem que transmitir como um todo, para ela não se desbalancear demais do ponto de vista de conhecimento de mercado. Boa. Porque você tem, hoje,
Tosini Freire hoje tem 56 áreas de prática diferente. Não de prática, Nossa. mas setores, grupos multidisciplinares. Quando você soma toda essa riqueza de conhecimento, a gente soma em 56 diferentes iniciativas. São muitas áreas. São muitas áreas. Então, a gente tem hoje, por exemplo, na área de tecnologia, uma série de subsegmentos. É uma área super feminina do escritório, um orgulho nosso. São 6 sócias mulheres que tocam legal. todas as áreas de tecnologia, desde o tema contencioso especificamente, Uhum. desde o tema de cibersegurança, propriedade intelectual, enfim, tem diversos níveis de profundidade desse negócio, mas quem contrata esse tipo de serviço jurídico, muitas vezes não é a mesma pessoa que contrata outros serviços, né? Fica a definição de serviço profissional B2B é aquela história. Você tem que convencer uma série de pessoas dentro das organizações. A decisão é bem complexa, É né? complexa, não é só porque parece óbvio que você vai tentar abordar o diretor jurídico para tomar decisões. Não é? Nem sempre é assim. Não vou dizer que é quase nunca, é exagero. O diretor jurídico é um grande parceiro do nosso trabalho, mas ele tem um diretor financeiro que muitas vezes opina não só na precificação, mas opina No nome. no nome e no tributário. Exato. A prática tributária não anda só com o diretor jurídico, mesmo com a prática trabalhista, com a prática previdenciária, Com a prática de com a M&A. prática de... Às vezes a gente tem... A gente foi o primeiro escritório a criar também uma área de direitos humanos em empresas. Boa. Então está muito associado ao diretor ou à diretora de RH. Uhum. Então, o CEO, claro, mais envolvido muitas vezes no tema de governança corporativa, mas também se envolve muito nos temas de risco. E quando você fala de risco, você fala de compliance, você fala de investigações. O financeiro se envolve muito nos temas societários ou de M&A, de venda, compra, de participação. Então, são muitos stakeholders envolvidos e ainda às vezes suportados por áreas de compras que tentam ali estão ali para te eliminar dos processos, né? Então tem uma dinâmica muito diferente agora de convencimento, né? E se é uma companhia ainda de capital aberto, entra o elemento comitê de auditoria, que Isso. eventualmente tem que fazer alguma validação. Exato, Então, de fato, exato. para vender serviços profissionais, especialmente jurídicos, mais do meu lado, que é consultoria e auditoria, é a mesma coisa. Assim, é muito Super desafio. complexo o processo. Você tem que passar por várias decisões com diferentes stakeholders, né? E por isso que é importante ter a reputação que você estava dizendo, a reputação do escritório, a história do escritório, a validação que ela tem durante 50 anos, mas também o know-how daquele colaborador, daquele sócio, Isso. conhecimento específico que ele vai construindo durante a jornada dele, né? Uma coisa alimenta a outra, né? Sem eu gosto de dúvida. brincar e é um processo de educação até dos próprios sócios, porque comunicação é uma coisa, desenvolvimento de negócio é outra coisa. Exato. Né? O marketing tem muitas nuances dentro do serviço jurídico. E uma coisa alimenta a outra porque a reputação é a base. A reputação faz gerar o interesse num potencial cliente em nos procurar. E é assim que a gente funciona muito, né? O advogado em si, ele não pode ter aquela agressividade comercial que outros setores podem ter. Exato. Então a gente trabalha muito a reputação e constrói cenários para que a reputação faça uma parte desse trabalho. Mas à medida que a reputação é muito bem trabalhada, e Tosini Freire fez isso com maestria nos últimos tempos, eu só tento dar minha pequena contribuição para garantir que essa marca continue tão forte como sempre foi. A gente tem que garantir também que os sócios, os advogados, toda a linha que interage com clientes, até as áreas de suporte também, na área financeira, tudo tenha capacitação, tenha o treinamento adequado, tenha o conhecimento técnico adequado. Para quê? Para suprir essa expectativa. Porque reputação, no fim das contas, é uma expectativa. E o trabalho vai confirmar ou frustrar essas expectativas. Por isso que uma coisa alimenta a outra. A reputação só é boa porque o trabalho foi muito bom ao longo dos anos, e o trabalho tem que ser muito bom ao longo dos anos para manter essa expectativa alta. Então, os serviços profissionais de alta performance, eles têm que passar muito por essa conjunção de construção de reputação para fora, para dentro, muito para dentro, porque em serviços, se você não tem o teu time bem capacitado, treinado, focado, até motivado, por que não? Apesar de ser uma palavra mais antiga para esse tipo de negócio, para que o serviço em si mostre de fato a reputação que tem, porque é interação entre pessoas, é convencimento o tempo todo. É isso. Então, em algum momento, se você não faz de verdade esse trabalho, a máscara cai. E você acaba construindo uma marca num castelo de cartas, assim. Então, a reputação, ela é muito sólida porque ela tem que começar de dentro. Legal.
E aí, para apoiar toda essa construção de reputação, imagem, como o mercado te vê, como o mercado se identifica com o teu escritório e passar essas informações de maneira adequada também para os sócios, para que o avanço dos negócios aconteçam, você tem que ter uma equipe por detrás da área ali de marketing, desenvolvimento de negócios bastante significativa, né? Como é Uhum. que é a sua estrutura hoje, a sua gestão dos líderes ali da sua área? Sim. A equipe é parte fundamental desse processo. A nossa equipe é muito comprometida. Tô bem satisfeito com o nosso grupo. Sempre pode melhorar. Eu tento conversar com boa parte deles quase todos os dias, né? A gente sempre tem que buscar a melhora. Nós temos um grupo de pessoas bem adequado para o negócio. Eu procuro dividir o time em três grandes grupos. Um grupo mais dedicado ao que é os serviços de comunicação. E aí eu tenho, são quatro, porque eu vou quebrar um grupo aqui, porque quando eu cheguei lá, e eu já tinha essa ideia desde o outro escritório de mudar um pouco a estrutura. Era uma estrutura muito reativa, né? Os serviços dentro do serviço, ou seja, o administrativo de um escritório, ele culturalmente, eu acho que ele cresceu muito de maneira orgânica e depois foi ganhando a relevância porque os escritórios cresceram demais. Ele ainda era muito reativo em alguns aspectos. Falei, eu vou esperar os sócios determinarem exatamente o que eles querem e vou reagir de acordo. Uhum. Era quase um espelho. Mas os sócios, de fato, eles queriam uma ajuda de além daquela. Porque eles vinham com pedidos prontos, empacotados, mas eram bolas quadradas às vezes, porque eles não têm, talvez, repertório, e eu não sou advogado, eu também não tenho. Então, assim, a discussão começou a ser mais aberta nesse sentido. Como é que juntos a gente constrói alguma coisa? Então, a gente foi conversando, quando eu cheguei, eu acho que eu conversei com todos. Eu posso estar errado, acho que um ou outro me escapou ali os primeiros 3 meses, mas eu tive pelo menos uma conversa com todos os sócios para ouvi-los. Conversas que às vezes eram meio parecidas, mas que me deram muito da sensação de que eles tinham muitos desejos verdadeiros e bons e positivos para o negócio, mas a dinâmica entre as áreas administrativas e os sócios era uma dinâmica muito de comando e controle. Eu vou pedir um projeto fechado e eu espero que vocês me devolvam. E dava errado no início, porque muitas vezes não tinha tanto espaço para o entendimento, para um diálogo um pouco mais aprofundado, entender os impactos. E falei, gente, aqui a gente vamos refazer um pouco dessa área. Então eu separei um grupo de pessoas que fazia só um trabalho reativo ali de produção de conteúdo. Falei, ó, nós vamos criar aqui o conceito de business partner que é muito conhecido em recursos humanos. Sim. Normalmente são separados por especialidade de recursos humanos e depois esse grupo vai para os times de sistemas e trazem as demandas. Falei, vamos dividir então, vocês que fazem pequenos interferências em conteúdo, em imprensa, em produção de informação, de comunicação, para todo mundo, o que vem você pega, nós vamos separar por equipes. Então a gente redividiu o trabalho. Ah, eu vou ter mais ou menos trabalho? O mesmo, porque na verdade eu separei num primeiro momento para o teste 3 pessoas, eu dividi todas essas áreas e todos os sócios nessas 3 pessoas, enfim, o trabalho acabou sendo parecido, porque eu troquei só o eixo da gestão. Uhum. Ah, eu faço só artigo. Tô dando um exemplo aqui. Não, você vai fazer artigo, assessoria e mais uma determinada atividade, mas você vai interagir só com 1/3 dos sócios. Foi um ano de adaptação quando eu cheguei no início de 2023, hoje funciona muito bem. Então a gente tem uma área que tenta funcionar como esse filtro inicial dos projetos. É quase como se fosse para a área publicitária, se tiver algum publicitário nos vendo aqui, as agências trabalhavam um pouco assim. Tinha uma área de atendimento, Uhum. que interpretava um pouco as necessidades daquele cliente, trazia para as áreas especialistas dentro da agência para que ali um projeto se materializasse nas suas diversas funções. E assim a gente tem tentado fazer. Então eu tenho essa área que eu chamo de área de business partners, que hoje reporta diretamente para mim, por um tema estrutural. A gente ouve essas demandas, constrói determinados projetos com os sócios, tanto em comunicação quanto em desenvolvimento de negócios. Elas são esse anteparo. A gente já conhece as nossas limitações, conhece os nossos prazos, conhece os nossos processos. Então, a gente, tanto elas quanto nós, eu falo elas porque são 3 mulheres, então é um time super feminino, que é muito bom. Eu interajo super bem com as meninas e a gente se dá bem.
A gente constrói ali pequenos projetos de 6 meses, de 1 ano, depende se é uma coisa pontual ou ele tem uma meta ali anual. Olha, minha área quer fazer isso. Por quê? Quando eu trago tudo isso para as áreas especialistas, que aí que são 3, eu vou te dar só um exemplo para você entender como isso é importante do ponto de vista de sinergia. Uhum. Os projetos chegam e 3 ou 4 projetos querem mais ou menos a mesma coisa. E antigamente a gente fazia 4 vezes a mesma coisa. Por que não unificar, né? Bom, Ter peraí, agora que eu performance. já sei que todo mundo quer mais ou menos essa mesma coisa, CRM ganhou muito com isso, porque eu quero abordar a empresa tal, o outro também, o outro também, o outro também, esse setor é bom. Então, peraí, traz tudo para cá. Vamos fazer uma abordagem multidisciplinar com essa empresa. A gente não vai ter 2 tiros para acertar. Às vezes, num cliente grande, a bala é de prata, e Sim. só tem aquela. Isso foi dando um pouco mais de escala para o nosso trabalho. Porque antes você tem um filtro que ou eu ia ficar recebendo todas as demandas e ficar ali distribuindo colete. Que eu brinco que é igual o treinador de futebol, né? Você tem o treinador que realmente vai com o time e treina, e você tem o que joga o colete para cima, fala, joga aí, escolhe o time e sai jogando. Tava um pouco assim de início. Essa reestruturação foi muito interessante. Então essa área generalista, que eu chamo que toca essa parte, ela interage com outros 3 líderes do time. Um que eu chamo de serviços de marketing, aí dentro está a nossa agência. Mas é tudo interno, a gente tem 90% do nosso serviço é interno. Então eu tenho esse coordenador, que ele tem um time de digital, então cuida do site, redes sociais, toda a parte de atualização digital, canais digitais. Um time de eventos, que é muito forte no nosso negócio, você sabe bem que Sim. Eventos, patrocínio de maneira geral. É a forma de conectar com... Construção de networking, a reputação em tempo real, né? Interação em tempo real é sempre relevante para a gente. A comunicação interna acaba ficando aqui porque ela também é muito importante, porque apesar de termos muitos sócios e eles conhecerem bastante do escritório, são rotinas muito diferentes, então eu preciso comunicá-los com rapidez, profusão e escala. Então tem uma pessoa só dedicada a isso nesse grupo, e um último grupo que trata da parte de arte, design, criação, cada vez mais demandado nesse mercado. Não estou nem falando do legal design, que é um outro capítulo, mas o design propriamente dito, de tornar as coisas jurídicas um pouco mais palatáveis. Antigamente eram grandes livros e textos, hoje em dia realmente, de fato, você tem que pensar em formatos mais interessantes para capturar a atenção de cliente e de parceiro. Esse grupo é um deles, então a gente organiza todas as atividades, reporta para esse grupo de business partner que interagem com os sócios, prometendo os prazos, negociando os prazos, garantindo fluidez na coisa, porque senão os sócios pediam tudo para todo mundo. Sim. Então vamos imaginar que eu tenho 15, 20 pessoas na equipe e a primeira que ele encontrava no corredor, ele pedia qualquer coisa. E não é a pessoa mais bem preparada. Não é, de outra área, vai De outra demorar, área. pode esquecer, então era um risco muito grande. A gente tentou sistematizar primeiro a interação, a governança para melhorar o trabalho. Boa. A área especialista, essa é uma delas. A segunda é uma área que a gente chama de estratégia internacional, que é fortíssima nos grandes escritórios. É uma fonte de captura de potenciais receitas, clientes e tudo isso. Então, essa área internacional acaba atuando nos rankings e certificações, que são muito relevantes para o nosso mercado. Tosini Freire é um dos 3, 4 maiores escritórios em todos os rankings relevantes do país, então de qualidade, de excelência em serviço, em quase todas as áreas. Ela cuida também de toda a imprensa internacional e de todos os diretórios, as redes, as câmaras de comércio, tudo que envolve a interação com potenciais clientes internacionais, a gente tem um grupo específico. Legal. E a nossa terceira área, aí sim a área de desenvolvimento de negócio, mas a área mais técnica, a que produz os relatórios de inteligência, a parte de BI, CRM, higienização de base, cuida das agendas, consegue garantir à medida do possível, que é sempre um desafio, né? O que o sócio ou que o advogado use o CRM para alimentar, para a gente conseguir construir essas interconexões. E um time que ajuda na estrutura e na escala de propostas multidisciplinares, as RFPs, as RFQs, as RFIs, tudo isso a gente tem um grupo também no nosso time comercial que otimiza todo o trabalho. Por quê? Porque a gente compila todos os dados relevantes do escritório, porque as grandes multinacionais precisam de uma série de certificações anuais. Então, Sim. todos os anos, a gente renova uma série de contratos com fornecedores. Então, tem um time bem técnico na nossa área que faz isso. Que legal. Ou seja, é uma gestão absurda. Além de todos os sócios, de todas as lideranças do escritório que você precisa cuidar, Isso. ter um contato próximo, entender perspectiva, anseios e reportar. Você também tem uma gestão de uma equipe gigantesca
super nichada também, né? Com várias vertentes É isso. diferentes É, para poder distribuir todos esses assuntos. exato. Bem É desafiador. desafiador, é um trabalho bastante diplomático. Uhum. A governança do escritório ajuda, claro, a gente tem um comitê executivo que concentra as decisões estratégicas, a gente tem, cada uma das diretorias tem o seu comitê de alguns sócios que também se reúne uma vez ou duas vezes por mês para deliberar determinados temas, pelo menos para desafogar ali alguma coisa que exige uma aprovação extraordinária, mas eu acho que a cabeça que o Tosini tem de ter um time administrativo forte, de fato eu tenho que dizer isso, porque eu estou lá, Claro. logicamente, é, é, ajuda bastante essa autonomia, porque aí as coisas começam a ganhar um pouco mais de velocidade, os sócios concentram-se de fato nas atividades de relacionamento com o cliente, de geração de resultado, de presença em grandes eventos, de se mostrarem de fato todo aquele potencial que eles têm. Então, quanto mais forte o administrativo está e mais atento a essas necessidades, existe sempre a história das horas, né? O nosso grande ativo em São as horas. consultoria, em serviços jurídicos, são as horas. Biláveis e não biláveis, como você tanto faz, mas é tempo. Tempo é o grande patrimônio. Então, muito do que eu faço na gestão do time é para equilibrar a menor sobrecarga possível ao meu time e a maior disponibilidade de tempo possível para que fique com os sócios. Então, esse é sempre o grande trabalho. No limite, qualquer sócio pode me procurar a qualquer momento e ter Claro. uma demanda específica. São todos sócios e aí eu trato com a mesma disponibilidade, né? Mas os comitês ajudam um pouco a organizar em momentos específicos as demandas mais complexas. Isso é importante. É muito importante. E a própria área administrativa, né? O back-office. Entender que os sócios e os advogados são clientes muda totalmente a entrega. Exato. Né? Então, essa governança que você criou dá essa sensação de que, de fato, a turma interna, é o core business, É, eles são tratados como clientes, né? E exato. isso é importante. É importantíssimo, acho que funciona muito bem e a gente consegue fazer isso de uma forma, porque isso tem um viés perigoso, na minha opinião, e a gente consegue neutralizar isso muito bem, para que isso não se torne uma relação comercial dentro do próprio escritório, porque isso vai Uhum, minando a cultura corporativa. uhum. Então, acho que assim, quando você tem uma cultura corporativa harmônica e esse entendimento de cliente interno, que é muito natural em vários setores, ele é de fato genuíno e você tem o desejo de atender bem aquele sócio, aquele responsável por aquela determinada área, ajuda demais. Aí você cria um sentido de cultura corporativa forte. Por exemplo, a gente tem a cada 2 meses um encontro, um happy hour, que seja no nosso espaço. A gente tem um prédio single user excelente, que todo mundo de São Paulo praticamente fica por ali. A gente reúne, faz um happy hour a cada 2 meses, reúne a maioria das pessoas. Tem muito do híbrido, né? A gente trabalha no regime híbrido, mas as pessoas procuram naquele dia estar presentes para conviver, para criar, e tanto administrativo quanto as áreas técnicas jurídicas, todos juntos, convivendo, uma harmonia que em serviços jurídicos eu espero que cresça nos outros escritórios também, como eu vejo lá. De fato, essa prática de ter uma equipe robusta de desenvolvimento de negócios, marketing, inteligência de mercado, isso tudo é muito inovador no setor, né? É um setor que, historicamente, deixa o advogado ir atrás do cliente, entregar, boletar, fazer tudo É, que é necessário, mas, na verdade, ter toda essa estrutura com profissionais, de fato, profissionalizar essa área e trazer uma elevação de qualidade, uma elevação ali da sofisticação é fundamental, né? Acho que o mercado está caminhando para essa direção. tá. Eu acho que é um processo natural de amadurecimento de todos os serviços profissionais. Aquela história que eu contei para você lá do início, dos serviços de executive search, também até aquele momento, eles não tinham sentido a necessidade de profissionalizar a área de marketing, comunicação. Você coloca ali, às vezes, uma assistente, alguém que possa, famoso, quebrar o galho, né? Sim, Mas à medida que o seu mercado, a sua área, começa a enfrentar diferentes vetores de concorrência, hoje os serviços jurídicos talvez tenham sido um dos últimos, mas começam a enfrentar, e agora entendendo como aliado, mas no início muito assustados, a tecnologia, a inovação, inteligência artificial, todo esse trabalho que no início fala, puxa, e agora? O valor era o meu serviço, era a minha capacidade, era o que eu estudei, era o meu conhecimento. Agora isso está disponível, como é que eu me encaixo como proposta de valor em serviços jurídicos? Tem as Lawtechs, elas vão ser aliadas, vão ser concorrentes, os pequenos escritórios boutique que só se especializaram em uma determinada área
Eu vou perder negócio para eles, o preço, como vai funcionar, eu tenho uma estrutura muito grande. Então, esse dilema povoou muito a cabeça e povoou ainda dos grandes escritórios. Sim. E eu acho que isso fez com que essa necessidade fosse acelerada. Então, acho que nos últimos 10 anos houve realmente uma grande movimentação, vou dizer, dos 10, 20 maiores escritórios do Brasil em construir equipes administrativas, especialmente em desenvolvimento de negócios, com gente ou de mercados similares, ou que cresceram até organicamente nas organizações, mas que tiveram ali investimento em desenvolvimento, em treinamento, em capacitação, para que estivessem preparadas para esse novo momento do cenário de serviços jurídicos no Brasil. Legal. Sabino, estamos encaminhando aqui para a etapa final do nosso bate-papo, que já foi super rico e acho que a gente precisaria de muito mais tempo, né? Poxa, foi ótimo. História de carreira muito linda, com muita persistência, passando por desafios muito significativos, até chegar nos dias de hoje que você, poxa, lidera um dos maiores escritórios jurídicos do país na parte de marketing, desenvolvimento de negócios, faz de maneira brilhante que a gente vê, né, o resultado disso nos dias no dia a dia mesmo. O Tozini é uma linda casa, muito respeitada, mas tem um trabalho da turma hoje pujante, assim, de mostrar que esse gigante ele ainda tem muito a caminhar, Sem né? dúvida. E aí, olhando esse futuro, como é que você vê a importância da sua área nesse apoio do escritório, nesse crescimento desejado para os próximos anos, para os desafios dos próximos anos? Qual que é a sua grande visão sobre a importância da tua área para esse desafio? Rapaz, eu tenho que vender meu peixe agora, né? Eu acho que é super importante. Eu acho que a desenvolver negócios, uma coisa que eu tenho visto muito em Tozini Freire, mas eu acredito que nos grandes escritórios é a mesma filosofia, já se está percebendo que o desenvolvimento de negócio é uma responsabilidade de todos, Exato. né? Antigamente você tinha a figura do sócio técnico, né? O sócio, olha, o meu valor é no que eu faço. Também é. Mas hoje os grandes escritórios, todos têm sócios de alta categoria, muito bem formados, com conhecimento acima da média, um track record que a gente chama, né? Um histórico de casos excelente. A diferenciação não se dá de maneira tão relevante nos critérios técnicos. Exceção feita a uma área ou outra que às vezes é muito jovem, você se antecipou, isso ainda acontece. E é uma das estratégias que a gente tem ficado muito atentos, né? Acho que a área de desenvolvimento de negócios, ela vai atuar na minha cabeça para o futuro com duas vertentes. Uma de identificar novos mercados e novas possibilidades de crescimento. E aí você tem várias avenidas, né, que a gente brinca de crescimento, que podem ser áreas que não tinham tanta demanda jurídica e passaram a ter. Se você identifica isso com antecedência, você consegue resultados melhores, né? O que a gente chama de first move advantage é sempre o ideal, né? Um exemplo que eu trago para você, a gente já tem há 4 anos a nossa área de gaming dentro do escritório. A Legal. gente mapeou isso no passado, por termos relacionamento internacional muito consistente, percebemos, isso aqui vai ser uma área relativamente grande. Hoje, por exemplo, somos procurados por causa de todo esse marco regulatório das empresas de game de regulação, a gente tem feito um trabalho muito protagonista nesse mercado. Esse foi um dos exemplos que eu trago aqui para você e nós estamos estudando outras variáveis que eu não vou contar aqui para os Claro. nossos ouvintes, né? Você É o faça segredo do negócio, né? faz o seu que eu faço o meu, mas assim, existem avenidas de crescimento que você tem que trabalhar, inclusive geografias também. Esse que não é segredo para ninguém. O Brasil passa por uma interiorização muito grande, Sim. então você tem que olhar para essas geografias, entender não só a área de agro, que é a grande bola da vez, mas que outras áreas vão precisar se sofisticar em geografias que não se sofisticavam. Então, a área de desenvolvimento de negócios vai trazer um pouco desse panorama para que a gente decida onde colocar as nossas fichas e distribuir melhor essas fichas, porque serviço jurídico, como todo serviço, é gestão de risco. Você vai tentar 3, 4 iniciativas para uma, duas, né, se posicionarem de uma maneira satisfatória e pagar a conta de todas. É natural, um princípio de investimento. E a outra vertente que eu acho que nós vamos ajudar muito em parceria com todos os sócios, e a gente tem já desenvolvido esse trabalho, é como a gente ajuda a sociedade em todas as áreas a tangibilizar o serviço em, eu vou chamar de produtos, mas de uma maneira um pouco mais assim, produtizar um pouco os serviços, transformar aquilo numa proposta de valor mais clara, mais rápida, mais objetiva, e vamos tentar conectar essas duas coisas. Que áreas eu quero buscar, que geografias eu quero alcançar, mas qual é o meu discurso hoje? Eu não posso só falar que eu sou grande, que eu sou ótimo, que eu sou, e sou mesmo, e é fato, mas assim, essa autopromoção que os escritórios faziam muito nos anos 90, 2000, não tem mais espaço.
Uhum. A prova tem que vir um pouco da trajetória, do conhecimento, do que eu posso fazer por você, não do que eu já fiz. Né? Antigamente a venda do escritório, ó, eu fiz tudo isso, é ótimo, isso me ajuda muito. Mas tá bom, o que, que você pode fazer a partir de agora? Né? Você conhece do meu setor, né? Eu não posso pensar só na prática, não, eu sou um tributarista de primeira linha. Tá bom, mas você conhece de logística? Eu quero saber se você conhece da logística, se você conhece de tecnologia, se você conhece de varejo, como é que tá em seguros. Você conhece disso? Você conhece a dinâmica do meu setor? Porque de imposto você conhece, eu vou olhar na regra, tá na lei. Mas como é que você me ajuda a ter uma conversa? Até para, eventualmente, convencer o meu CEO que a gente precisa tomar essa decisão, que esse parecer jurídico que você vai me dar, ele conversa com todas as áreas e avaliou os impactos em todas as áreas, né? Porque a gente brinca, parecer jurídico tem várias nuances que você pode colocar. Riscos que você tem que correr, ou quer correr, ou está disposto a correr em diferentes graus. Então, o serviço jurídico passa um pouco por entrar um pouco mais nesse entendimento do que é o setor. Então, essa é uma terceira coisa que a gente tem trabalhado muito aí mais internamente, em capacitar o pessoal. Então, é uma área Legal. também que acaba treinando muita gente, né? Então, estou muito animado. Quem diria, advogado aprendendo a fazer storytelling Isso do é, business para poder convencer uma contratação, né? exatamente. E a Incrível. gente percebe, a olhos vistos, assim, é uma evolução muito legal de ver as pessoas preocupadas, fazendo perguntas que no início você não escutava. Então, eu acho que os serviços jurídicos nos próximos 10 anos vão surpreender muita gente aí, vão formar sócios bastante comerciais aí para o É, futuro. e elevando a régua, o mercado acompanha É e aí isso. fica cada vez mais competitivo também, né? Exato. Qualidade Então, aumenta. Acho que isso tudo é muito bom. fica bom para todo mundo. Legal. Eu queria só encerrar ouvindo um pouquinho, assim, bem rápido da questão do pro bono, porque isso é muito intrínseco ao setor e eu sei que vocês têm um programa muito bem elaborado, robusto. Como é que vocês lidam com essa questão de pro bono no É escritório? super importante para o escritório. A gente coloca o pro bono num tripé que a gente tem, que chama-se o Programa de TF Inclusão, né? Que é o nosso programa de diversidade, o nosso programa de TF de responsabilidade social e de pro bono. São três áreas que convergem para esse grupo, que conversa semanalmente e mensalmente sobre as iniciativas, tanto de voluntariado, quanto de diversidade e inclusão, quanto de iniciativas pro bono. A gente tem uma sócia, que é a Clara, que cuida disso diretamente, então fica debaixo de uma estrutura jurídica, até uma área de pro bono. A gente tem multirões em Heliópolis que a gente ajuda diversas pessoas da comunidade, periodicamente, uma série de outras iniciativas que a gente faz questão de atuar com muitos projetos. A gente acredita muito no poder do pro bono para transformar a sociedade, né? A gente dedica uma quantidade de horas bastante significativa. Pro bono é para o bem, né? Na verdade, na tradução aqui. E a gente acredita muito que isso é fundamental para não só consolidar o próprio escritório, mas como para mostrar para o mercado que fazer o pro bono pelo pro bono não basta. A gente tem que estar muito atento às causas reais. A gente agora, inclusive, deu muita ênfase à população de rua. A gente fez. Então, a gente ataca de verdade os problemas. A gente não é um pro bono reativo. A Uhum. gente proativamente identifica onde estão os pontos mais complexos e tenta atuar para melhorar as condições da sociedade. Então, isso também é um motivo de grande orgulho para nós. Legal. E eu imagino que sua área atue diretamente na contribuição desse processo de mostrar É, esse trabalho lindo que é é. feito, né? A gente tem um cuidado na área de inclusão a não deixar isso com o comando do marketing, porque de fato é um recado Sim, ruim, né? Porque não é uma ação de marketing, a gente não usa aquilo para promoção, a gente exato. promove porque ela existe de fato. Então tem um grupo de advogados, de pessoas da área de recursos humanos, nossa também, mas assim, pessoas que deliberam sobre as ações, nós Sim. colocamos essas ações em prática, de fato, e comunicamos aquilo que tem valor para o mercado. Então é um processo inverso, mas a gente está sempre muito próximo dele, sim, dando visibilidade. Legal. E sobra tempo para a família, eu imagino, diante de Sobra, todas sobra, esses desafios. sobra, tem que sobrar, né? Acho que família é a base de tudo. Eu tenho dois meninos, o Vinícius e o Thiago, estão numa idade escolar importante, que eu tento ficar próximo. É difícil, de fato. A minha esposa tem um pouco mais de proximidade e flexibilidade no trabalho. A gente se divide muito, mas sobra. Precisa sobrar. Eu estou na fase agora de começar a dar conselhos pro meu adolescente. Tomara que ele escute. Alguns não Tomara. vão escutar, porque é parte do processo. Mas sobra sim, eu tento fazer o melhor possível para estar sempre perto com eles. Que bacana. Desejo que Deus te abençoe, Obrigado. como pai, como profissional, como marido, todos esses desafios que você tem aí
participado, liderado, e eu vou acompanhar cada vez mais o sucesso que você tem conquistado e contribuído, né, para a história linda aí do Poxa, Tozini, com tantas pessoas importantes, próximas a você. Foi muito legal ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho da sua trajetória, os primeiros degraus. Tem degrau pra caramba nessa uh, escada aí, então foi bem tomara que muitos bacana. outros venham ainda. Com certeza, mas obrigado de coração, Sabino, por você gentilmente disponibilizar um pedaço da sua agenda para vir aqui, Imagina, bater um prazer. papo, compartilhar toda essa história de carreira, de desafios, de persistência e, e de execução hoje diferenciada para um setor diferenciado que é tão importante para a economia do nosso Brasil, que apoia tantos negócios, né? Faz parte de tudo quanto é tipo de negócio, de setor, nacional, internacional. Então, parabéns e obrigado aí pela Poxa, gentileza. fico feliz pelas palavras. Foi um setor que apareceu inesperadamente na minha vida, mas estou muito satisfeito, muito feliz de fazer parte disso. E agradeço de novo. E um orgulho fazer parte lá de Tozini Freire e de contribuir com você aqui nesse teu projeto muito bonito também. Parabéns. Boa. Obrigado. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou em mais uma quarta-feira, mais um conteúdo de alta qualidade. Se você quer se relacionar com o Sabino, procura aí Sérgio Sabino no LinkedIn. Ele é super acessível, é uma pessoa bastante conhecida, acompanha o que ele tem feito, o que ele tem liderado. Acho que é bem importante para você também oxigenar a cabeça de coisas muito úteis sobre a área de desenvolvimento de negócios, marketing, relações públicas, inteligência de negócios. Acho que ele é uma pessoa extremamente importante. Vocês viram aí a história, a bagagem de alto nível. Então, eu convido vocês a seguirem ele lá no LinkedIn. E se você tem algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa do seu ambiente de trabalho que precisa ouvir essa história, que precisa ser impactado por essa trajetória, pega o link aí, compartilha com seus amigos, seus colegas, faça essa conexão inteligente. Eu te agradeço, te convido a estar conosco até a próxima quarta-feira, porque mais um convidado especial com mais uma história brilhante estará aqui conosco para compartilhar coisas incríveis. Meu muito obrigado e uma ótima noite. Tchau, tchau.